Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Começar a primeira semana aí. Eu vou pedir para vocês que mandem para mim os patches, a resolução das semanas lá no Google Sala de Aula. Eu vou reativar ele lá, vou mandar mensagem para vocês pela plataforma, beleza? Vamos lá, primeira semana, organização e poder e as dinâmicas no mundo colonial. Então a gente vai falar de colonização no Brasil e também em países da América Espanhola, como Chile, Bolívia, Peru, Cuba, Guatemala, México, etc. Aqui está as habilidades: escrever as formas de organização da sociedade americanas no tempo da conquista, com vista à compreensão do mecanismo de aliança. Confrontos e resistência, ampliando a discussão do conceito, colonização sob o ponto de vista do colonizado e do colonizador. Então, para estudar os dois pontos de vista, tanto dos indígenas e das civilizações da Mesoamérica, os incas, astecas e maias, também dos povos aqui do Brasil, né? Analisar os diferentes impactos da conquista europeia na América para populações ameríndias, identificar as formas de resistência como destaque para a ação de distintos grupos indígenas que povoavam Minas Gerais e o Brasil. Minas Gerais, creio que na terceira ou quarta semana ele vai focar mais em Minas, mas por enquanto a gente vai tratar de forma mais abrangente, certo? Não tão específico em Minas Gerais. Então, conteúdos relacionados, encontro entre dois mundos, relação de conflitos culturais, primeiras formas de exploração, consequências das conquistas dos povos nativos, as diferentes formas de resistência e colonização, dos colonizados no caso, né? Os impactos para os indígenas da dominação portuguesa no território que hoje forma o Brasil. Então aqui ó, tem um texto bem bacana, Realidades Opostas e Só o que hoje chamamos Brasil, que tem até uma contribuição aqui ó, desse carinha aqui ó, Daniel Munduruku. Esse Daniel Munduruku aqui ó, é um indígena brasileiro. Ele tem graduação em Filosofia, História, Psicologia e Antropologia Social. O cara é pica, meu irmão. O cara é foda. E ele é indígena, certo? Você vê que são pouquíssimos indígenas que entram em universidades do Brasil e esse aqui fez Filosofia, História, Psicologia e Antropologia. Então o cara é muito bom. E o texto faz referência ao estudo dele, falando aqui dos indígenas brasileiros e tal. Bem interessante, vale a pena ler. E se vocês não lerem, Papai do Céu não vai gostar disso. Então, por favor, leiam os textinhos. Atividades. De acordo com o texto, o choque de culturas tão diferentes como eram dos portugueses e dos indígenas brasileiros trouxe, além de surpresa, uma imposição de uma cultura sobre a outra. Na sua opinião, ainda hoje existem na sociedade global sociedades que tentam impor suas características culturais sobre as demais? Justifique. Bom, é uma pergunta pessoal, mas vamos lá. Pode ver que no Brasil a gente fala várias palavras que não são do vocabulário nosso em português. Por exemplo, drive-thru, plus size, notebook, laptop. Então são várias palavras que são trazidas da língua inglesa para o português, né? Então o que, que acontece? Existe características culturais sobre as demais? Sim, existe. Tanto é que até o estilo de vida americano prevalece aqui no Brasil também. O estilo por exemplo, comida rápida, que no caso são os fast foods, até o jeito de se trajar, né, as roupas que você veste. O jeans, por exemplo, é um típico americano, né? A calça jeans e outras também, inclusive da moda, perfume, etc. O tênis, essas coisas são vários produtos que têm origem americana. Então esse choque de cultura, ou melhor, a imposição de uma cultura ainda é vista nos dias de hoje, né? Só que a forma mudou hoje em dia na propaganda, no marketing, no Facebook, no Instagram e tal. Então você acaba seguindo essa imposição, mesmo que sem querer, né? Então é mais ou menos isso que vocês têm que falar. Pode falar de outras coisas também, não só da alimentação, da moda, pode falar sobre outras coisas, da língua, por exemplo, que eu acabei de falar.
Então, deixo com vocês aí. Então aqui tem outro texto, Resistência Indígena, bastante bacana também, falando sobre guerra justa, que é um conceito importante, onde os religiosos permitiu que os portugueses matassem indígenas ou escravizassem eles, caso os indígenas entrassem em guerra com os portugueses. Então quem que ia fiscalizar isso? Ninguém. Então os portugueses iam lá, matavam tudo, escravizavam eles e falavam que eles que pegaram e começaram a guerra. Mas normalmente não acontecia isso. Então vamos lá para as questões. Em 1986, a música Renato Russo, líder da banda da Legião Urbana, compôs a canção Índios, lançada no álbum 2 da banda pela gravadora Sony Music. Analisa alguns trechos da letra e responde. Então, alguns trechos emblemáticos dessa letra aqui, que vai repetir na mesma estrofe, quem me dera ao menos uma vez. Tem algumas partes aqui que são, quer ver? Pera, mais uma vez. Tem uma parte aqui que fala sobre os espelhos. Nada que mais uma vez, mas sempre fosse mais importante. Aqui, ó. Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Isso aqui faz referência à troca que os portugueses faziam com os indígenas, que os indígenas cortavam lá o pau-brasil, carregavam as toras de pau-brasil até os navios, e os portugueses, em forma de pagamento, eles davam espelhos, talheres, né, colher, garfo, faca, essas coisas assim, e os índios achavam uma troca justa. Como eles nunca tinham visto aqueles objetos, roupa, essas coisas assim, então eles achavam uma troca justa. Daí, isso aqui é falado na letra, e outras coisas também na letra aqui que falam sobre essa parte do descobrimento. Por que na primeira estrofe citado o eu lírico aparece tão chateado? O eu lírico, para quem não sabe, é como se porta o representante de a pessoa que está cantando, ou melhor, está sendo representada aqui na música. Ó. Que me dera menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem consegui me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Então essa parte, essa primeira parte aqui, ó, o eu lírico é a pessoa que canta, a pessoa que é declamada ali, por exemplo, é o personagem da música, né? No caso aqui é o indígena, certo? Então, ó, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem? Porque eu entreguei aos portugueses, que conseguiu me convencer que era prova de amizade. Então eles fizeram acordos com os indígenas, né? Em forma de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha, tipo, roubaram todas as riquezas, né? Tipo, devastaram as florestas, etc. E mataram, escravizaram os indígenas. Então, por que na primeira estrofe citado ele parece tão chateado? Porque roubaram deles o que era mais importante, né? Que eram as florestas e tal. Escravizavam eles, estupravam as mulheres, matavam as pessoas da tribo. Então, eu lírico, como é o indígena retratado na música, o personagem é um indígena, então ele obviamente vai estar chateado, né, pela dominação portuguesa. B. O que você entendeu da frase, mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente? Foi aquela partezinha que eu até comentei em cima. O que você entende disso? Eles trocavam os utensílios, né, que eu tinha falado. Por exemplo, você trabalhava lá cortando madeira e um português te dava um pedaço de espelho. Então, ele faz uma crítica, né? Vimos um mundo doente, onde as pessoas enganavam as outras para se enriquecer. Isso aqui também tem na parte do final. Ó. Isso aqui é importante também. Ó. Que me dera menos uma vez entender como um só Deus, que no catolicismo você só tem um Deus, né? Que seria o papai de Jesus aí que vocês estão acostumados a ver nas aulinhas de catequese. Ao mesmo tempo é três. O que quer dizer isso? Os indígenas eles cultuavam vários deuses. Então não tinha um Deus só criador de tudo, como na Igreja Católica defende. Então, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três é só você imaginar.
se Deus gostaria que os portugueses fizessem essas atrocidades com os indígenas. Então, você vê que por mais que a pessoa acredite em outra crença, isso não faz com que a sua religião seja melhor que a outra, entendeu? Cada um tem uma crença. Então, por mais que a pessoa cultue vários deuses, um Deus só, o Deus dele é diferente do seu, não significa que você pode matar ele, escravizar, humilhar, nem nada. Então, cada um acredita numa religião diferente. Isso não faz de você menor nem maior que os outros. Sem preconceitos religiosos. C. Sua opinião, o que o autor quis dizer na última estrofe, que é essa até que eu comentei, ó. E esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixou Deus tão triste. Então, ele está comentando que Jesus Cristo, né, que é o Filho de Deus, a representação dele na Terra, ele foi morto pelos homens. Ele foi morto, ele não morreu velhinho, numa casinha no interior, não. Ele morreu pelos homens. Então o que acontece? A sua maldade então deixou um Deus tão triste, então essa parte de matar os indígenas, escravizar eles, obviamente também deixa um Deus triste. Né? Porque como Deus prega o amor, prega a compaixão, como que você pode escravizar e matar as pessoas? Não tem sentido, né? Então, mais ou menos nessa perspectiva aí que vocês têm que responder. Beleza? Essa aqui foi a primeira semana e vamos para a segunda. É basicamente a mesma coisa, tá? Só que agora focando mais na América Espanhola. Então a gente não vai falar tanto dos portugueses, vai falar mais dos espanhóis, beleza? Textinho também para vocês lerem. Se não ler, papai do céu não gosta. E o capitão vai puxar o pé seus na cama de noite, de madrugada, hein? Então cuidado. Então vamos lá. Número 1. Sabes que a sociedade colonial na América Espanhola era pautada na desigualdade social, divisão hierárquica de trabalho e representatividade política e da exploração violenta dos mais poderosos sobre as camadas mais necessitadas. De acordo com as informações contidas no texto acima e do seu livro de dar, responda. Quais os motivos que levaram a coroa espanhola a dividir as colônias em 4 vice-reinados? Aqui no mapinha embaixo, ó, mapinha com resolução baixa, inclusive vocês que receberam o patch impresso, com certeza vai ficar tudo cinza, né? Mas aqui são os reinados, esses coloridinhos aqui, ó. Esse aqui é a América, né? Tirando o Canadá aqui, que é a América. Então o que acontece? Você vê que são algumas divisões aqui, ó. Ó, são algumas divisões. Então por que a Espanha dividiu assim? Tudo isso aqui é território espanhol. Por que ela dividiu isso desse jeito assim? Pelo seguinte, quando você divide as terras, vamos supor que você tem uma fazenda, você divide ela em 4. Daí fala para cada funcionário seu, fala, olha, você vai cuidar da parte 1, você vai cuidar da parte 2, da parte 3 e da parte 4. Então o que acontece? Você divide o que essas pessoas teriam que fazer, porque era cuidar de tudo. Então isso você consegue ter um maior controle do que está acontecendo em cada parte. Então foi isso que a coroa portuguesa fez. Ela dividiu o seu território em várias partes e cada parte dessa tinha um vice-rei. Daí era a representação da Espanha aqui na América, porque era longe, você demorava cerca de 3 meses, 2 meses para chegar aqui de navio. Então até a mensagem chegar, até alguém ser julgado ou um tributo, um imposto ser cobrado, demoraria muito. Então esses vice-reis, eles faziam controle desses 3 vice-reinos aqui, ó. Então seria mais fácil. Então quais os motivos que levaram a coroa? Os motivos eram melhor administração e melhor controle também dos povos daquela região, que existiam alguns povos ali na região que entravam em conflito. E encurtaria a distância também, né? Porque como já tinha representação da Espanha aqui, precisava ir lá pro rei responder e voltar. Isso demoraria 6 meses, mais ou menos, para a mensagem ir até a mensagem voltar. Quais eram as funções dos cabildos? Os cabildos ele tá falando aqui, ó. Deixa eu só ver aqui para vocês. Aonde está falando sobre os cabildos? Cadê a coroa?
Central. Aqui, ó. Os vice-reis ainda buscavam exercer seu poder jurídico nas audiências, exercendo a autoridade de julgar questões relacionadas ao vice-reino. Para resolver questões de âmbito local, uma espécie de conselho municipal foi criado. Eram os cabildos. Então, o que acontece? Voltando no mapinha. Você tinha esse reinado laranja aqui, ó. Certo? Você era o vice-rei daqui. Só que aqui tinham várias cidadezinhas no interior. Então, cada cidadezinha no interior, você nomeava uma pessoa para tomar conta. Então, você subdividia as divisões que já tinham feito. Então, isso melhorava o controle. Então, quais eram as funções dos cabildos? Ó? Aqui está falando. Ó. Tendo a extração de prata como principal fonte de riqueza da colônia, a coroa espanhola, ao contrário da América Portuguesa, utilizou larga escala de trabalho escravo da população indígena, podendo em alguns casos ocorrer trabalho livre. Então, aqui vai falar sobre trabalho. Mas a função dos cabildos era administrar o interior dos territórios. Então eram cidadezinhas onde tinha ouro, essas coisas assim. Então a função era como se fosse uma prefeitura nos dias de hoje. Então a pessoa que era dona, o vice-rei era como se fosse um governador, e cada cidadezinha tinha um cabildo, que era a pessoa, um lugarzinho lá que essa pessoa gerenciava a cidadezinha, né, o vilarejo. Como funcionava o sistema de exploração de encomenda e mita? Bom, encomenda e mita também está no texto. Aqui, quer ver? Aqui, ó. Encomenda e mita. Então, as duas eram uma espécie de... Eles davam o nome de uma espécie de trabalho. Então, os indígenas, que eram meio que escravizados lá pelos espanhóis, o que eles faziam? Eles pegavam esses indígenas, os espanhóis pegavam esses indígenas, e eles tinham que pagar impostos para os espanhóis, para viverem ali no território. Como eles pagavam os impostos? Sendo que eles não tinham, entre aspas, nada. Eles pagavam em forma de trabalho. Então a encomenda e a mita eram trabalhos forçados que os indígenas teriam que fazer, normalmente em minas de prata, ouro e pedras preciosas. E quando eles tinham um prazo para pagar, então eles tinham que trabalhar e entregar o ouro ou a prata para os espanhóis. A mita da mesma forma, certo? Então como que funcionava? Os indígenas eram pegos ou pagavam impostos, tinham que trabalhar e dar rentabilidade aos espanhóis, certo? Em troca de trabalho, nas minas de ouro ou de prata, essas coisas. Quadro abaixo identifica os grupos sociais da sociedade colonial da América Espanhola, de acordo com as características apresentadas. Então, grupo social, sociedade colonial espanhola. Ó. Trabalhavam de forma compulsória em grandes plantações. Aí você volta aqui, ó. Olha lá. Ou aqui, ó. Olha lá. Ao longo dos anos, tornou-se mão de obra essencial nas colônias, realizando compulsoriamente em plantações. Então, eram negros escravizados. Aqui que você vai aqui, negros escravizados. Geralmente, administrava os cabildos eram filhos de espanhóis. Aqui, ó, filhos de espanhóis. Filhos de espanhóis nascidos na colônia geralmente incumbiam-se a administração dos cabildos. Eram comerciantes, proprietários de terra e representantes do poder local. Quem que eram? Crioulos. Os crioulos. Você coloca aqui. Então você vai vendo aqui, ó. Você volta no textinho. Tá aqui, ó. Mestiços, indígenas, negros escravizados. Você vai lendo. E você vai respondendo aqui. Bem tranquilo. Observe o mapa abaixo com o auxílio do Atlas. No caso, o Atlas é como eles chamam o mapa mundi, né? O mapa geográfico ou da internet. Responda, ó. Quais países atuais estão inseridos nos territórios que antes permaneceu cada vice-reino? Bom, esse vice-reino de cima, que não dá nem para ver o que é, esse aqui é do Peru, esse aqui é do Rio da Prata, esse aqui é de Granada, esse aqui é Nova Espanha, certo? Então, Peru, esse aqui, Rio da Prata, Granada, Nova Granada e Nova Espanha. São esses reinos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó. Esses aqui.
Quais países atuais estão inseridos em territórios que antes pertenciam a cada vice-reino? Ó. Esse vice-reino do Peru, desculpa, do Rio da Prata, tem parte da Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, certo? São esses países. Daí aqui, ó, o vice-reino do Peru, obviamente, tem o Peru, parte da Bolívia também aqui, certo? Um pouquinho da Venezuela aqui em cima. Daí o Nova Granada pega aqui o Equador, que é aqui em cima, um pouquinho da Venezuela também e um pouquinho do Peru, certo? E algumas Guianas aqui, ó, que fica aqui em cima. Daí aqui em cima, que é Nova Granada, pega parte a costa oeste dos Estados Unidos, né, onde tem a Califórnia, Washington, e tal. Fica essa parte aqui. Washington, o estado, tá? A capital fica aqui, ó. A capital fica aqui, ó, perto de Nova York, de Massachusetts, aqui do outro lado. Então aqui fica o México e aqui o Panamá, mas não pega o Panamá não, vai até aqui o Golfo do México mesmo. Então pega o México e parte dos Estados Unidos, certo? Então aqui a questãozinha você fala. Vice-reino da Prata, daí coloca lá Argentina, parte do Uruguai, Paraguai, Bolívia e tal, daí você vai colocando aqui. Beleza? Daí já vai para a terceira semana. Se tiver alguma dúvida aí no mapinha ou em outra questão, é só dar um grito aí. Beleza? Então até a próxima semana e bons estudos.